E olha esse dado de agora que é extremamente preocupante para você que nos acompanha. O ano de 2022 marca o retrocesso da segurança alimentar no Brasil ao mesmo patamar de fome de quase 30 anos atrás. Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome aqui no Brasil, segundo o resultado de uma nova pesquisa sobre o tema que foi divulgada hoje. Em 1993, eram 32 milhões de brasileiros nessa situação. Segundo dados semelhantes do IPEA, 6 em cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. E eu quero saber a avaliação de vocês disso. Aliás, até nessa questão da culpa, vocês podem falar da questão da culpa, mas acho que o ponto central é o que o Brasil precisa fazer para que essa realidade não aconteça, né? A gente pode discutir culpa, eu sei que vocês vão falar de culpa, mas eu acho que vale a pena a gente pensar em caminhos. Claro. Não, mas vale a pena também falar da culpa. Pode falar da culpa. Como você falou, podem falar da culpa. O Bolsonaro tem que falar sobre seus feitos e a gente, como imprensa, a gente tem que falar de quem é a culpa. Já que Posso falar? os outros da imprensa não fazem isso. Por exemplo, redação 99% esquerdista. Então, cabe a mim e o Adriles falarmos aqui sobre a verdadeira realidade. Quando você vai no mercado e vê os preços, é que eu fiquei curiosa quando você falou sobre a questão do Bolsonaro, se o pessoal vai no mercado e lembra do Franceschini, quando você vai ao mercado, você lembra do Dória? Você vê a cara do Dória quando você vê os preços altíssimos? Ô, Zoe, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Quando eu vou no supermercado, necessariamente eu lembro do presidente da República, porque é quem comanda a economia do Brasil. Obviamente... Não, senhor. Peraí. E na época da pandemia, o STF não colocou o poder nas mãos dos governadores e prefeitos? Ou o Bolsonaro tinha o poder de falar, não, vamos fechar o comércio? O Bolsonaro tinha essa possibilidade de fazer isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O supermercado é complexo. É isso que vocês não estão entendendo. Não é simples, Adriles. O supermercado é extremamente complexo. As pessoas, elas estão passando fome. Está claro aí. Aí você pode culpar governador, você pode culpar prefeito, mas se você de alguma forma achar que o Bolsonaro não faz nada para isso e a culpa nenhuma é dele... Uai, os números estão aí. Não tem nenhuma culpa do Bolsonaro. Não tem nenhuma culpa. Não tem nenhuma culpa. Ele é o presidente da República, nada ele fez. A culpa é dos governadores e prefeitos isolacionistas. Se o Bolsonaro não tem culpa nenhuma, eu não sei para que ele é presidente da República, gente. Ele não tem culpa, mas é o responsável pela economia estar se recuperando do jeito que está se recuperando. Ele não tem culpa. Porque todos os países do mundo estão chocados como o Brasil está conseguindo ser. Posso falar? Ele está Paulinha, deixa eu falar, porque não tem dados aqui, é muito achismo. Gente, o Brasil... Primeiro, sobre o crescimento. O crescimento foi patético. A gente cresceu 1%. A expectativa era crescer 1,5%. Esse ano a gente vai crescer menos de 1%. Tem igual a Miriam Leitão, hein? O crescimento do Brasil é irrisório. A gente vai entrar até o fim do ano em recessão técnica. Essa é a previsão. Agora, vamos à realidade, continuar com a realidade. O que pode ser feito para a gente combater a fome do Brasil? Tinham programas que estavam sendo feitos. O principal programa de aquisição de alimento da agricultura familiar, ele foi simplesmente abandonado, porque a fome, 60% das pessoas que passam fome estão no campo. Não estão nas cidades. E essas pessoas, elas tinham esse programa para vender alimento para o governo e para adquirir. Era um programa que doava alimento para a população. Esse programa, por exemplo, foi abandonado pelo governo Bolsonaro. O governo do PT depositava 580 milhões nesse tipo de programa. Com o governo Bolsonaro, isso caiu para 58 milhões. Esse ano, o Bolsonaro só investiu 89 mil reais nesse programa. Isso é uma das justificativas, segundo os especialistas, para ter tanta gente passando fome. Outro problema é que o Brasil parou de privilegiar também a compra dos alimentos que vêm da agricultura familiar para apenas investir nas grandes potências agrícolas que exportam para fora do Brasil. Então, a agricultura cresce, mas cresce na mão só de quem tem dinheiro. Os pobres, que dependiam de agricultura familiar, estão sem amparo do governo. 89 mil reais. Isso é patético. Isso demonstra o quanto esse governo não está nem aí para esse povo, para quem passa fome. A gente tinha 19 milhões de pessoas passando fome até o ano passado, até 2 anos atrás. Isso subiu para 33 milhões. Eles querem dizer que a culpa é do isolamento. Esse número começou a aumentar em 2016, só que aumentou com força a partir de 2018. O isolamento começou em 2020.
2020, 2 anos depois desses números começarem a saltar e dos especialistas começarem a alertar que deveria se investir mais nesses programas que estão sendo abandonados. Então, isso está acontecendo bem antes da pandemia. Tem a ver com um governo que não tem norte na economia, que falava que era liberal, depois se comporta como iliberal. É um governo que tem presidente que não entende de economia. Então, a gente tem, sim, claro que a culpa não dá para terceirizar. O povo sabe. Quando a economia está ruim, a culpa é de quem manda no Adriles Jorge. É do presidente. Meu comentário é muito mais simples. Sabe o que cura a fome? Trabalho, emprego. Quem trancou a possibilidade de trabalho? Quem trancou a possibilidade de criação de emprego? Fácil esse Prefeitos, governadores, Supremo Tribunal Federal, que fecharam a economia do país. Era uma pandemia, meu amigo. Deixa eu acabar, cara. Quem diz que centenas de milhões de novos miseráveis são frutos do isolamento social? A ONU, a FAO, o Banco Mundial. Dentre essas centenas de milhões de miseráveis, é claro que muitos vão passar fome, inclusive no Brasil. O Paulo tem razão. O que está sendo feito para dirimir a fome? O Bolsonaro sempre falou, olha, vai dar ruim esse negócio. Trancar a economia. Vai aumentar a fome, vai aumentar a miséria e vai ter crianças passando fome, que recebem merenda nas escolas. Toda a culpa é exclusivamente do isolamento. E o que está sendo feito para dirimir a fome? O que o governo federal está fazendo, criando mais empregos, eventualmente crescendo a economia para gerar mais mercado de trabalho, gerar mais mercado, colocando dinheiro com o Auxílio Brasil na mão de pessoas mais pobres para comprarem alimento, para subsistirem ao longo do isolamento social. Então, sim, Paulo, quando uma pessoa vai no mercado, quando percebe a carestia dos alimentos, quando percebe a escassez dos alimentos, quando ela passa fome, ela tem que lembrar, sim, do governador João Dória, que fez o pior trancamento do Brasil e tem que lembrar. Dória já morreu, Drilis. E governadores que isolaram as forças de produção e deixaram pessoas passando fome, sim. O Dória e o Bolsonaro morreu, sempre alertou, não tem zero culpa da fome do brasileiro hoje. A culpa é de juízes, prefeitos e governadores que trancaram a possibilidade de trabalho, a capacidade de colocar comida no prato do seu filho. O Dória morreu, Drilis. É Dória que é culpado, é prefeito que é culpado, é governador que é culpado de crianças passarem fome. E o STF e o Dória. E o Bolsonaro é vítima da esquerda. 11 horas e 14 minutos, nós estamos de volta aqui com o nosso Morning Show na Jovem Pan News, discutindo um pouco a respeito dessa questão aí, dessa pesquisa que apontou 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Ele não tá nem aí, ele só quer culpar os outros. O Dória tá fora. Mas a culpa é dele. Mas não sente. Mas a culpa é dele, Paulo Matias. A culpa é dele. A culpa é dele. E tá vocês estão brigando porque o povo sabe que a culpa é dele. Gente, vocês estão batendo em fantasma. A cara que teve ele. Vocês não estão entendendo, é fantasma. Os melhores saltos. Não tem mais. Paulo Matias, se a culpa fosse do Bolsonaro, e outra coisa, ele estaria correndo agora. Deixa eu te falar. Calma, meu amor, deixa eu te falar um negócio. O dado que a gente trouxe aqui são 33 milhões de brasileiros. Vocês estão falando do Dória. Dória é o exemplo. Olha como vocês estão malucos, meu. São 33 milhões de brasileiros. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Vocês estão falando do Dória. O Dória é São Paulo, mas e o resto do Brasil? Vocês estão malucos. A maioria está no campo. Mas esse é o meu ponto. O Bolsonaro fez tudo, está fazendo tudo para dirimir a fome. Quem trancou a possibilidade de emprego, acabou com o programa tranca a boca do brasileiro da possibilidade de comer. O Dória, todos os governantes isolacionistas são culpados pela fome. Olha como o Dória é cínico. Na época do auge da pandemia, ele fazia toda semana coletiva de imprensa, batia no peito e falava: estou protegendo as pessoas, para se sentir o pai mesmo do povo, e o povo se sentir acolhido. Porque, as pessoas tendem a gostar disso, a se sentirem, a sentirem que tem um pai, tem um protetor. Só que, a partir do momento que isso começou a desandar, que as pessoas começaram a passar fome, que as pessoas perderam seus empregos, que as pessoas não tinham liberdade para ir e vir, começaram a atacar o Dória e aquele castelo que tinha construído começou a desmoronar. Então, agora, quando a economia está do jeito que está falida, e o Bolsonaro está fazendo de tudo junto com o Paulo Guedes, e a gente está conseguindo se reerguer, quando estava tudo, antes do Bolsonaro conseguir reverter essa situação, estava tudo um caos. Aí os governadores e prefeitos que antes batiam no peito e falavam que estava salvando a população, ficaram quietinhos e começaram a jogar a culpa
preocupar em quem? No Bolsonaro, no colinho do Bolsonaro, que foi o único que sempre foi contra o isolamento social. Só trazer uma informação falou que as pessoas iam começar a passar fome, que o desemprego iria aumentar e ninguém ouviu, ninguém deu ouvidos. Por quê? Porque todo mundo tinha esse plano de agora, quando chegasse nessa situação, jogar no colo do Bolsonaro. E a gente, como mídia independente, você, eu e o Adriles, devemos falar isso. Porque a gente tem uma imprensa que fala essas coisas. Eu entendo. A imprensa ignora esses fatos e começa a fazer o jogo desses políticos de jogar no colo do Bolsonaro. É isso. Cabe a mim e o Adriles fazer um jornalismo independente. Só tem um ponto. Peraí, o Adriles. Vocês só precisam citar um único ponto na fala de vocês. O PIB do estado de São Paulo cresceu 5 vezes mais que o Brasil. O PIB do estado de São Paulo sempre cresce 5 vezes mais que o estado de São Paulo. Vocês estão pegando um exemplo do estado de São Paulo e jogando para todo o Brasil. São Paulo cresceu 5 vezes mais. Esse é o ponto. São números, são dados. Retórica é fácil, mas vamos ver dados. Cresceu mais que dos Estados Unidos. Esse é o ponto. O PIB de São Paulo sempre cresce mais. Calma, não fica nervoso. Calma. O Dória mexe. Ele mexe. Gente, é ridículo. Eu gritei. Enquanto Paulinho fala de Dória, você fica louco. Fala. Ué, por que as pessoas odeiam tanto ele? Vamos lá. Turma, vamos lá, acelera o passo. Ganharam. Tá certo. Eu me empolguei. Traz o bolo, parabéns. O problema, gente, o problema não é um presidente que simplesmente ignora os programas que podem ajudar lá na ponta da corda quem passa fome. Eu quero ajudar as pessoas agora. Só um minuto. Eu quero ajudar